Padre Fábio de Mello é amado por muitos milhões de seguidores no Brasil inteiro, porque ele é uma figura midiática, né, como poucas na Igreja Católica brasileira. Mas por trás de todo esse carisma, das frases de efeito no Twitter, dos vídeos muito bem produzidos que ele faz, né, ele não olha para a câmera, né, vocês sabem disso. Será que as suas atitudes elas acompanham a responsabilidade de quem representa a fé de tantas pessoas? Hoje eu te convido a olhar para um outro lado do altar, né? Então, juntos a gente vai destrinchar os 7 pecados capitais do Padre Fábio de Mello. Obviamente, à luz das próprias atitudes que ele mesmo compartilhou com o mundo nos últimos dias. Então, curta o canal, porque deu trabalho para fazer esse vídeo, para fazer toda a pesquisa. Eu não te peço mais nada, é só curtir aqui o vídeo, tá? Faça isso e vamos para os 7 pecados capitais do padre celebridade. A gente vai começar a falar aqui do primeiro caso, que é o caso do doce de leite, lá na cafeteria Havana, né? Que eu classificaria aqui como 2 tipos de pecado capital. O primeiro é a ira e o segundo é o orgulho. Então a gente vai ver aqui, né? Todos vocês já sabem que tudo começou com o doce de leite, né? Que era realmente algo simples, né? A gente compra doce de leite aí sempre. O preço lá no caixa era diferente da etiqueta da prateleira. E o padre Fábio, ao invés de resolver ali mesmo, com calma, com empatia, acabou decidindo por tomar, né, aquele momento como uma pauta pública. E ele foi às redes sociais expor o caso, dizendo que o gerente havia sido grosseiro, e a internet, porém, não reagiu como ele esperava, porque ele tem milhões de seguidores, né? Então, ao invés dele ter o apoio que ele queria, vieram as críticas, né? E o público entendeu que ele acabou usando ali, mesmo que, na minha opinião, até sem querer, né? Ele usou da influência para acabar pressionando ali que um trabalhador comum viesse ali a ser demitido, né? Então tá aqui a notícia para vocês verem que eu tô deixando aqui na tela, né? E ele até comentou, né? Então, assim, aqui o pecado é da ira, porque ele se manifestou, assim, de uma indignação muito impulsiva, um pouco até desproporcional. Bastava que, de repente, ele fosse ali no caixa, falasse, resolvesse e seguisse a vida dele. Mas como ele veio a público, acabou tendo um alcance ali muito grande, né? Então, aí, nesse caso aí, ele acaba escolhendo, assim, a internet para provar que ele estava certo, né? E aí, voltando aí, as pessoas nas redes sociais, eles comentam o seguinte, que eles não viram misericórdia no que ele fez, né? Não viu compaixão, então houve uma reação aí, segundo as redes sociais, que o ego, né, principalmente ali a falta de autocontrole, porque quando ele levou para a internet, ele colocou todo mundo contra esse trabalhador, né? E como pastor, né, como padre, ele poderia ter escolhido o silêncio ou, de repente, o diálogo construtivo. Mas a escolha pelo confronto, né, no digital, causou um espetáculo, né? E quando a razão ela é usada como arma, acabou tendo toda essa polêmica, né? Então, a pergunta sincera que as pessoas se perguntam nas redes sociais, né, o que as pessoas falam, será que ele usaria esse mesmo tom com alguém que se ele estivesse falando lá na paróquia? Ou, de repente, por conta das redes sociais, que a gente acaba vendo assim que não tem uma bolha que se desprende, né? Acaba ficando isso mais doloroso, né? Então, eu classificaria da ira e do orgulho. O próximo pecado capital é a vaidade, né? Então, assim, teve numa viagem que ele fez para os Estados Unidos, ele compartilhou, assim, a adoção de uma boneca reborn com síndrome de Down. Segundo o padre, era uma homenagem à mãe dele, que faleceu em 2021, né? E ela gostava muito de bonecas, né? Mas o que chamou a atenção da internet, né, do pessoal da internet, não foi a intenção, e sim como a forma, tudo foi exposto, né? Porque assim, naquela semana que ele mostrou isso, o que que acontece? Estava sendo mostrado muito, assim, muita relevância para as bonecas reborn, né? Então, o que que ele mostrou ali? Ele mostrou os documentos da boneca, ele mostrou o passaporte da boneca, ele mostrou vídeos da boneca e um monte de detalhe, de postagem bem detalhada sobre a boneca dele. E então, assim, claro que ele teve um timing ali, né? Um momento
preciso, justo quando o termo boneca reborn estava em alta na internet, coincidência ou não, né? O que poderia ser uma situação assim de mostrar algo íntimo, né? De saudade, se transformou num conteúdo altamente viral e compartilhável, porque depois só se falava disso, né? Então é como se ele precisasse, por isso que eu coloquei como vaidade. A internet falou, né, muito sobre, né, o pessoal falando assim, que parece que ele precisava de uma validação, né? Ele sempre tem a necessidade de estar em alta, né? É, mas aí as perguntas que as pessoas faziam nas redes sociais eram assim: mas será que era necessário todo esse espetáculo, né? Por que não poderia ser uma boneca diferente? Tinha que ser uma reborn. Se a mãe dele gostava e ele queria homenagear a mãe dele por gostar de bonecas, por que que ele não comprou qualquer outra boneca e sim uma reborn? Justamente quando o termo estava em alta, né? Então, assim, as pessoas falaram muito que existe por trás disso tudo uma necessidade de exposição do padre, né? E que acaba, assim, indo para essa vaidade que eu comentei com você. O próximo pecado a gente vai falar sobre orgulho e talvez, assim, um pouco de inveja também. Vamos entender aqui. Em 2020, vocês estão vendo tudo aqui do lado, tá? O padre Fábio de Mello, quando a gente estava no meio de uma pandemia, né? Tava começando a pandemia, ele apareceu com uma tatuagem nas mãos de uma abelha, né? Uma abelhinha ali na mão. E aí, o que que acontece? A internet, aliás, nos vídeos que ele postou na época, ele disse que ele já tinha, no passado, muito preconceito contra tatuagens, né? Mas que ele havia mudado de opinião. Ótimo, que bom, ficamos muito felizes com isso, né? É ruim quando você tem uma opinião formada sobre tudo, né? E claro que, como tudo na vida dele é público, ele veio, compartilhar esse momento nas redes sociais, né? E a tatuagem, ela, para ele, virou um símbolo de uma nova fase, né? De um amadurecimento, né? Segundo ele tinha falado na época. Só que para muitas pessoas das redes sociais soa como uma tentativa também de acompanhar as tendências, né? De se manter relevante, moderno, né? Porque padre sempre tem aquela coisa de, padre tem muitos valores tradicionais, como ele era um padre moderno, que aparece nas redes sociais, que faz show, que está na televisão, está na mídia. Então isso soou para as redes sociais, né? Para o público em geral, uma tentativa aí de acompanhar as tendências. Então, por isso que eu coloquei inveja, né? Porque é como se fosse assim, ele quis seguir o que todo mundo estava fazendo, né? E o orgulho que eu falei lá no começo é como se ele tivesse assim com uma vaidade assim maquiada também, né? Será que ele precisa mesmo tatuar algo para evoluir, né, para se mostrar evoluído ou se mostrar moderno? Então isso acabou deixando assim os fãs, ué, o que tá acontecendo com o padre, né? Então, óbvio que essa abelha poderia também ser só um símbolo pessoal, né? A gente leu, assim, em alguns lugares também que ele tinha homenageado a mãe dele, né? E lógico, gente, a tatuagem em si não é problema nenhum, né? Mas é a necessidade de se tornar público. Então, de novo, algo que era íntimo dele, né? Tal qual o caso da boneca para homenagear a mãe dele. Algo que era íntimo veio a público e acaba virando conteúdo, né? Então, assim, é uma pessoa que tá sempre, ele não perde a oportunidade de estar na mídia e construindo também essa persona de padre moderno, que sempre tá na mídia e tudo mais. O próximo, gente, a próxima pecado, a gente vai falar também um pouco de vaidade, né? Um pouco de vaidade. Vou mostrar aqui para vocês que uma das aparições dele, né, ele apareceu cantando, sorrindo, que é o máximo, a gente acha super legal. Mas o que mais chamou a atenção foi realmente um cinto que na época foi avaliado em 10 mil reais. Quem acompanhou, né, essa polêmica foi lá e pesquisou e viu que o cinto dele valia 10 mil reais. Muitas pessoas nas redes sociais falaram na época o seguinte, que enquanto os muitos fiéis lutam ali para comprar o básico, né, um líder espiritual estava desfilando com um acessório que custava mais de um salário mensal da grande parte do país, né? Então aqui por isso que eu coloquei que eu coloquei a vaidade, né? Porque a vaidade também é companheira do ego, né? E é engraçado, né? Como é curioso observar que
os símbolos mudam, né? Antigamente, os padres, eles eram reconhecidos pela batina, né? Pelo aquele olhar acolhedor, até os gestos eram lentos e tudo mais, né? Mas o mundo mudou, né? Então, hoje parece que os padres, eles disputam, assim, o espaço com os influencers, né? Os colunistas sociais, né? Então, assim, o cinto de luxo, gente, para uma pessoa que ganha bastante com os shows, né? Como ele ganha, ele faz aparição, acho que é apenas um detalhe, assim, na minha opinião, né? Mas acaba dizendo também, assim, ó, olha para mim, né? De novo, aquela questão de mostrar, de estar na internet, de chamar atenção, né? E aliado também àquela questão que eu falei para vocês do cinto, né? Do cinto, não, desculpa, da abelha que ele tatuou na mão, acaba mostrando para ele assim, ele não sei, talvez que ele queira mostrar que, ai, como eu sou moderno, como eu sou sofisticado, diferenciado, né? Então, fica, né, aquela coisa. Aí o pessoal da internet sempre falou assim, ó, mas e aí? A quem ele quer impressionar, né? A Deus, aos fiéis, ao Instagram, né, que seria o pessoal que segue ele. Então, essa foi uma situação também. E aí, numa outra ocasião, que é o outro pecado capital que eu coloquei aqui como avareza, né? Ele apareceu com um tênis Adidas da marca Mad Infinity, avaliado em cerca de R$ 700. Olha, gente, eu nem acho que um tênis de R$ 700 seja muito dinheiro, não, tá? Porque para muitos, inclusive, não é um valor muito alto, claro. Existem tênis de R$ 25, mas na média, até um tênis da Adidas custa até um pouco mais caro. Mas no contexto aqui, a internet falou na época também o seguinte, que quem vive da fé, prega a humildade e a simplicidade, o tênis acaba se transformando nesse símbolo, né? E a questão aqui nem é o consumo, todo mundo tem direito ao conforto, inclusive o padre, obviamente, mas quando ele se transforma nessa vitrine de evidências, então ele sobe ao palco com um tênis, que aí o pessoal da internet até falou assim, nossa, é um tênis ou um ferro de passar roupa, porque realmente lembra, né, um modelo, inclusive eu acho bem moderno, bem bonito, mas aí é aquilo, não é o tênis, não é o cinto, é o objeto, né, então assim, por que que ele acaba transformando todas as aparições dele num conteúdo fashion, né? Para chamar atenção. Mas aí é aquilo que a gente comentou no pecado anterior, né? Ele precisa mesmo disso para dar direção espiritual para as pessoas. E assim, essa direção espiritual, ela vem por conta desses objetos, né, que ele mostra. As pessoas realmente se sentem convertidas de coração quando ele mostra, né, quando ele escolhe mostrar. Então, o que é que se esconde por trás de tudo isso, né? Atrás de filtros, algoritmos e tudo mais? Aonde está o evangelho, né? Então, é isso que a gente acaba se perguntando também. Outro caso que a gente pode visualizar aí como, eu classifiquei aqui como soberba, talvez, mas seria o caso controverso ali de uma cidade, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2023 ele decidiu comentar sobre uma cidade chamada Marituba, também nas redes sociais. Era uma cidade da região metropolitana de Belém, né? E aí, em tom de brincadeira, ele chamou o local de interior do Pará. E a fala, que poderia ser despercebida ali por muitas pessoas, né, soou ali como um desprezo, né, para os moradores da região, e esse comentário assim gerou muita revolta nas redes sociais. E aí acusaram ele, né, as redes sociais acusou ele de elitismo e desrespeito. E aqui, por isso que eu classifiquei como soberba, porque é a fala de uma pessoa que fica acima do outro, né? Como se o lugar do outro fosse menos digno, né? Menos importante, menos digno de respeito. Vamos assistir aqui o vídeo, né, do padre, para vocês saberem do que eu estou falando. Vamos ver. Acompanhe aqui comigo. Minha gente, você sabe que a gente passa o interior do interior do interior do Brasil, né? E é impressionante como nesses interiores a gente encontra o carinho das pessoas manifestado nas pequenas coisas. Arrumam a decoração, revestiram as paredes todas, fizeram, sabe, um ambiente todo natalino para nós. Obrigado povo de Marituba, as pessoas que prepararam o camarim. Um monte de comida gostosa aqui, tudo feito com muito amor, ó, com muito carinho. Obrigado. E o Weizinho da Essential que todo.
Enfim, vocês viram aí, né? Então, assim, o que a internet na época falou, né, e algumas pessoas comentaram, é que assim, que ele se esconde, que esse comentário, né, ele não foi por mal, né, nas entrelinhas ele, para quem se acostumou, de repente, a ser ovacionado, né, mas um verdadeiro líder espiritual, ele deveria olhar com relevância, né, para aquele povo, e não pela sua localização no mapa, né? E que, pelo contrário, ele deveria caminhar entre o povo, entender onde ele foi. A gente entende que pelo fato de que ele seja uma pessoa assim que faz muito show e tudo mais, a gente vai falar sobre isso também, os cachês dele, inclusive, mas pelo fato dele fazer muito show, faz com que ele ande muito pelo Brasil, né? Rode muito o Brasil. E aí faz com que ele esqueça os lugares que ele está. É compreensível? Com certeza, gente, é super compreensível. Mas se ele está no lugar, ele está recebendo para fazer aquele show, ele deveria ter, assim, dar valor pela localização das pessoas, pelo mapa, saber onde ele está e não, de repente, não falar, eu tô aqui no interior do Paraná. As pessoas se sentem ofendidas com isso, né? Claro, não é todo mundo que se ofende, mas esse gesto, assim, foi visto assim, como se fosse ao invés de ter carinho, inclusão, né, pelas pessoas, não se, ninguém assim na época cancelou ele, imagina, mas a fé, ela exige coerência, né, de saber assim, eu estou no lugar, não posso falar mal, né, ele podia ter um olhar mais de amor ali, né, mais de conhecer, né, aquelas pessoas, estejam elas no interior ou nas grandes centros, mas não falar assim, porque hoje em dia a gente entende ali, né, que tem a situação de você falar de um lugar e tudo mais, brincando, mas às vezes esse tom de brincadeira, por isso que eu classifiquei como soberba. Você brinca para falar interior do interior, como se lá não tivesse pessoas que fossem civilizadas, né, que trabalham e tudo mais. Então, por isso que eu classifiquei aqui dessa forma. E deixei esse pecado aqui por último, que é a avareza também. Mas assim, gente, ó, eu vou falar a minha opinião agora, né? Até então eu tava falando sobre as coisas que as pessoas falavam na internet, né? A gente chegou nesse pecado que talvez choque, né? Mas talvez mais as pessoas, mas essas informações estão na internet, tá? Eu não inventei nada, não. Você pode procurar. Mas hoje ele é uma das pessoas, né, um dos clérigos, né? Padre mais bem pagos do Brasil. Então, o cachê dele pode chegar até 120 mil reais. Você pode encontrar essa informação na internet. Até estou mostrando aqui a notícia para vocês. E aí, com isso, o que, que acontece? A internet disse a mesma coisa. A internet disse assim: olha, enquanto muitos brasileiros não têm o que comer, e até igreja pequenininha luta para pagar um aluguel, né? Ele está faturando como uma estrela pop, né? Claro, tudo isso é em nome da fé, mas será que essa fé ela precisa mesmo desse contrato milionário, desse camarim, hotel, 5 estrelas e precisa? É isso que as pessoas na internet comentam, né? Então, e assim, de novo, aí minha opinião, de verdade, o problema não tá nele ganhar bem, né? Talvez seja transformar esse sagrado em público. Essa é a minha opinião, né? E o que o pessoal da internet fala é que assim, eles transformaram a imagem de Jesus Cristo, né, o evangelho num espetáculo, né? Como se o altar, ele deixou de ser sagrado e virou um palco. E todo, assim, quando você estuda sobre a história da arte, dos palcos, o palco ele é profano, né? O palco ele é profano. E aí ele traz para o palco para transformar o altar em palco. Então, isso que fica, né? Eu acho que assim, ele tem muito carisma, né? O que a gente vê ali é um projeto de imagem muito bem construído. Ele tem um visual impecável, ele tem as frases de efeito, ele tem uma presença digital, né? E tá certo, de repente, ele cobrar valores altíssimos pro evento, né? Mas a pergunta é assim, não é o quanto ele cobra, né? Mas será que essas almas que seguem ele tá indo por fé mesmo? Tá sendo transformada? Ou tá ali só olhando o tênis? Ai, vamos ver que calça que cinto que o padre vai aparecer. Essas perguntas a gente precisa mesmo, né? Como eu disse, não é um problema ele ganhar 500 mil que seja, né? A gente viu aí por uma reportagem que o cachê dele pode chegar ali até 120 mil reais.
Mas esse é o preço que ele põe, ué, não tem problema, né? Quem quiser trazê-lo para um evento, não tem problema. Mas assim, a pergunta que fica é: as pessoas que seguem esse padre, elas estão ali pensando em, ai, o que será que o padre vai aparecer? Né? Ele vai aparecer com um tênis diferente e tal, ou tá ali pela fé mesmo, realmente para uma transformação espiritual. Então, é isso que fica, né? E eu quero pedir para vocês deixarem um like no vídeo, tá? É só um like. Me ajuda muito aqui. Eu tive um maior trabalhão para fazer esse vídeo, porque eu fui atrás de pesquisa para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado.